Nesse vídeo eu vou ensinar para você todos os passos que eu fiz para me tornar uma esposa melhor. Acredite, eu ansiava muito por isso. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você anseia também. Hoje eu tenho um casamento dos meus sonhos, aquele que eu pedia desde a minha adolescência. E eu vou compartilhar com você todos os passos que eu segui para me tornar uma esposa melhor para o meu marido. O ponto-chave desse vídeo é você entender que tudo que eu consegui melhorar, em tudo que eu avancei porque Deus colocou temor no meu coração, porque Deus colocou sabedoria em mim, uma capacidade que veio literalmente de Deus para isso acontecer. Além disso ter acontecido, é óbvio que Deus derrama em nós, mas existe algo que nós precisamos fazer. Existe algo que só mediante a nossa atitude que isso acontece. Então, eu vou compartilhar com você aqui agora os passos que eu fiz, o que eu tomei de atitude, além da oração pelo meu marido, além da oração por mim mesma, para que as coisas acontecessem conforme a vontade de Deus no meu casamento. A primeira delas, a primeira decisão que eu tomei, foi de ouvir mais e de falar menos. Eu tenho um defeito gigantesco e eu acho que eu vou ter que lidar com ele pelo resto da vida. Eu tenho muito a resposta sempre na ponta da minha língua. E a minha língua ela é afiada. Então, eis aí um problema gigantesco no relacionamento, porque existem coisas que nós simplesmente não temos que responder. Existem momentos que a gente tem que saber que a gente precisa se calar para que exista um relacionamento realmente saudável. Isso tem que ser dos dois, porque nem sempre um está no dia bom e nem o outro. Então, talvez vai ter que ser você que vai ter que se calar, talvez vai ter que ser o seu marido, mas eu pego essa responsabilidade para mim, Paula, pelo que eu me conheço e sei que se eu abrir a boca para falar demais, pode sair uma bobeira que não tem que sair. E isso é de mim, é da Paula, da carne da Paula pecaminosa, entende? Uma vez que eu entendi que eu preciso ouvir mais e falar menos, eu comecei a entender coisas do meu marido que eu não entendia antes e comecei a entender. Eu comecei a pensar mais e falar assim, cara, por que essa situação aconteceu? O que poderia ter sido diferente? Será que eu poderia ter sido mais amorosa, mais calma? Será que fui eu que gerei esse nervosismo? A gente começa a olhar mais para a situação como um todo, com mais sabedoria. Quando a gente ouve mais na vida, tá? Quando a gente ouve mais as pessoas como um todo e fala menos, você absorve mais as coisas. É sábio, é uma coisa sábia que a gente ouça mais e fale menos. E isso, inclusive, é bíblico, de não falar demais, refrear a nossa língua, tomar cuidado. Se você está cumprindo princípios, cumprindo a palavra de Deus, não tem como não vir coisas boas para a sua vida. Então, o primeiro conselho que eu te dou é você ter cuidado na hora que você abrir a sua boca com o que você vai falar. E se daqui para frente você puder tomar a decisão de realmente refrear a sua língua e não ficar respondendo com a língua afiada, você vai ver que as coisas vão mudar pra caramba, de uma forma que você não está esperando. Essa foi a primeira decisão que eu tomei e mudou muita coisa no meu relacionamento. Eu mudei a minha forma de achar que tudo tem a ver comigo. Antes, às vezes, acontecia uma situação assim, amor, faz tal coisa para mim? Aí ele, tá, vou fazer. Aí passava um tempo, ele não fazia. Eu acho que isso é um clássico aqui, né, gente, dos homens. Pelo que eu já conversei com algumas pessoas, é um clássico. Tipo, eu vou fazer. Esquece de fazer. O meu marido tem muito isso, ele esquece. Por exemplo, ele tá aqui, eu pedi para ele fazer alguma coisa, ele tá aqui mexendo no celular. Nananana. Aí ele entrou em alguma coisa aqui para ele fazer, ele já esqueceu o que eu pedi para ele. E às vezes eu ficava tão nervosa, eu ficava tão tipo assim, ele não tá nem aí pra mim, ele não se importa comigo. E isso foi começando, gente, a influenciar no meu relacionamento, sabe? Eu fui vendo isso porque eu fui me colocando como uma vítima naquela situação. Só que aí eu comecei a perceber, e conversando com ele também, eu percebi que não tinha nada a ver comigo. Não é porque ele não se importava, é porque às vezes eu pedia algum favor numa hora que ele estava ocupado fazendo alguma coisa, que era importante ele finalizar, e ele foi, enfurnou nessa coisa e esqueceu de fazer o que eu pedi. Aí eu tinha que lembrar ele. Tenho até hoje, isso acontece até hoje, porque é do meu marido esquecer de fazer as coisas. Isso é uma coisa que talvez eu vou ter que lidar pelo resto da vida por ser uma característica dele. Foi libertador para mim perceber que não tem a ver comigo essa situação.
E tem várias situações que a gente leva para o lado pessoal, como se tivesse a ver com a gente, como que é porque a pessoa não se importa conosco, não nos ama o suficiente. Quando a gente muda esse olhar e a gente começa a perceber que as coisas nem sempre têm a ver conosco, é libertador. Porque a gente deixa de sofrer um sofrimento que às vezes nem precisava ter sido sofrido. Entende? Começa a olhar com um olhar diferente, começa a pensar assim, cara, olha com mais empatia, sabe? Olha assim, talvez ele teve um dia corrido, talvez ele está cansado, talvez ele está focado em uma coisa que é preocupante para ele e isso aqui é prioridade agora e por isso ele não conseguiu fazer. Eu estou falando, gente, de relacionamentos que são saudáveis aqui, de pessoas que estão dispostas a melhorar. Eu suponho que você tenha casado com uma pessoa boa, pelo menos eu espero isso, que você tenha casado com uma pessoa boa e que não quer fazer coisas ruins com você intencionalmente. Se você casou com uma pessoa que infelizmente não quer tratar você bem, não se importa com você, talvez não se enquadre nesse caso. Aqui eu estou falando de relacionamentos que as pessoas estão dispostas a melhorar. E uma vez que a gente está disposta a melhorar, a gente percebe isso no outro, a gente conversa com ele e as coisas são trazidas à tona. Existem defeitos que nós, como esposas, também nunca vamos mudar, porque são defeitos que vão estar o resto da vida conosco. A gente quer melhorar o máximo possível, gente, mas tem coisa que irrita eles também e a gente precisa ser compreensiva com isso, entende? O máximo que você puder não focar achando que as coisas têm tudo a ver com você, e a grande maioria delas nem tem a ver, a vida vai ser mais leve, o relacionamento vai ser mais leve. Você vai ter menos prisões na sua mente. Você vai ver que seu relacionamento vai mudar quando você tomar esse posicionamento. O terceiro ponto que eu fiz foi começar a focar nas qualidades dele. Então, às vezes, a gente só fica focando do que o nosso marido deixa de fazer e a gente quer que ele faça. Ou deixa de falar e a gente quer que ele fale. Ou deixa de ser e a gente quer que ele seja. Ao invés da gente focar nas qualidades que esse homem já tem. Das qualidades do porquê você decidiu estar com ele. Por que você decidiu casar com ele? Por que você decidiu estar com essa pessoa o resto da sua vida? Esse cara, quando você olhou para ele, minha rainha, o seu marido era uma pessoa ruim? Você decidiu estar com uma pessoa ruim? Eu tenho certeza que não. Vocês tiveram muitos momentos bons. Vocês construíram algo valioso para vocês chegarem até aqui. Então eu quero te encorajar agora a focar nas qualidades dele. O que te fez estar com esse homem? O que te fez decidir estar com ele? Por que você está com ele até hoje? É para o resto da vida que vocês decidiram estar. Comece a focar nas qualidades dele. Ele é um homem bom, ele é um homem trabalhador. Ele se esforça por você, ele te dá carinho, ele te dá amor. Ele se preocupa com você, com a amizade de vocês dois, com o casamento de vocês dois. Ele se esforça por você. Quais são as qualidades mais genuínas dele que fez você se apaixonar por ele e que você quis amar ele a ponto de casar? Foca nisso ao invés de focar nos defeitos. Lembra que você também não é uma pessoa fácil. Ninguém é fácil de lidar. E vocês dois juntos, tendo empatia, tendo amor, carinho um pelo outro, vocês podem fazer esse relacionamento dar certo. Mas esse olhar um para o outro vai mudar tudo. Esse tópico que eu vou falar agora é uma coisa que nós temos desde o início do nosso relacionamento. A gente sempre teve conversas profundas um com o outro. A gente sempre teve conversas do ponto de falar as coisas mais sujas um do outro. Coisas, às vezes, que são pensamentos impuros, mas a gente não queria esconder um do outro. Nós precisamos ter conversas profundas um com o outro no nosso casamento. Gente, isso é uma das coisas mais importantes do relacionamento, é o diálogo. Você precisa estar com uma pessoa em que você consegue se abrir com ela. E essa pessoa pode se abrir com você sem julgamentos. Essas conversas profundas são justamente para vocês alinharem as coisas um com o outro, alinharem as expectativas um com o outro e fazer com que dê certo. Tudo precisa ser conversado primeiro. Será que você não está guardando coisas que aconteceram lá em 1900 lá vai bolinha, 2000 e lá vai bolinha? Até hoje você está remoendo isso dentro de você, já deveria ter sido resolvido, mas porque você remoe dentro de você, isso atrapalha a forma que você olha para o seu marido e atrapalha o relacionamento de vocês. Tem que ser trazido à tona para ser curado. Não fica remoendo as coisas dentro de você. Eu e meu marido, quando a gente discute, a gente briga um com o outro, gente, tem que resolver no mesmo dia, a gente resolve no mesmo dia. Não tem que ficar com cara emburrado um pro outro passando os dias, não. Isso é muito perigoso, isso vai criando raízes. Resolve no mesmo dia. Teve treta, senta para resolver a treta, peraí. Vocês decidiram ser um só, um com o outro.
que aconteceu? Que vocês não estão resolvendo as tretas um com o outro mais? Gente, relacionamento tem discussão, relacionamento tem desentendimento, são duas pessoas diferentes buscando o melhor. Mas para resolver, tem que ter esse entendimento, tem que ter essa conversa. Façam isso debaixo da luz do Senhor. Ore, mulher, para que as coisas venham à tona no relacionamento de vocês. O último ponto, e é o mais importante de todos, é o ponto primário. Eu comecei a ser mais intencional nas minhas orações. Isso fez eu me tornar uma esposa melhor. Porque eu percebi que à medida que eu fui orando e pedindo a Deus a respeito do meu marido, eu vi o quanto eu precisava mudar. Olha que louco isso. Às vezes a gente para e fica pedindo para Deus, Deus, muda meu marido, transforma meu marido, eu preciso que ele seja melhor, eu estou sofrendo, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Quando na verdade quem tem que ser mudado é a gente, para que mediante o nosso testemunho, o nosso posicionamento, esse homem decida mudar. A Bíblia não fala que é um homem sábio que edifica a sua casa. É a mulher sábia que edifica a sua casa. Deus colocou algo na mulher a respeito de edificar um lar. Vocês não têm noção do quanto é transformador uma mulher posicionada dentro de casa, sendo o exemplo, sendo uma referência. Vocês não têm noção do quanto o meu marido mudou e transformou em várias coisas, principalmente no relacionamento dele com Deus, por causa do meu exemplo dentro de casa. Porque Deus me capacitou para ser uma pessoa constante com Ele. E mediante a minha constância com Deus, o meu marido viu as experiências que eu estava tendo e passou a buscar mais a Deus. Nós dois cristãos, nós dois nascemos em lar cristãos. O meu marido é filho de pastor. E mesmo assim, diante do meu posicionamento, ele começou a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Antes eu só ficava cobrando ele as coisas, antes eu só ficava falando e não fazia. E não era um exemplo. A partir do momento que eu passei a ser o exemplo, as coisas mudaram. A partir do momento que ele viu as minhas atitudes com Deus, as minhas decisões, as minhas renúncias, ele viu que era real. Então, para de ficar achando que é só você ficar orando pelo seu marido, ore por você. Peça para Deus mudar você, transformar o seu coração e transformar o do seu marido também. Mas não se esqueça de ser um exemplo de pessoa dentro da sua casa. Não se esqueça de ser um exemplo de cristã dentro da sua casa. Não se esqueça de ser realmente uma pessoa que mostra Cristo no seu lar. As pessoas vão ser convencidas quando elas verem as atitudes, quando elas verem que você serve a Jesus e você é diferente por servir a Jesus. Foi assim que meu marido começou a ser verdadeiramente transformado. Foi assim que o meu marido passou a fazer devocional todos os dias e hoje ele não deixa de fazer. Foi assim que o meu marido passou a ser mais interessado por Jesus e um relacionamento profundo com ele. Vendo eu acordar todos os dias cedo, antes da casa inteira, para fazer o meu devocional. Vendo eu renunciar a tudo que eu precisei renunciar para estar mais perto de Jesus, mais profunda com Jesus. E eu quero dar um conselho para vocês, que foi uma coisa que o Espírito Santo me falou. E isso mudou tudo. O Espírito Santo teve um dia que ele virou para mim e falou assim, alimente o espírito do seu marido indiretamente. O que isso quer dizer? Alimentar o espírito diretamente. Conte para o seu marido as experiências que você vive com Deus. Conte para ele o que você está ouvindo de Deus. Mas além de contar para ele o que você está ouvindo, o que você está aprendendo, as suas experiências, mostre que tudo isso é real. Sendo uma mulher melhor, mais sábia, tendo os frutos do Espírito agindo através de você. Amor, alegria, paz, paciência, mansidão. Só assim que as coisas realmente vão mudar dentro da sua casa. Essa responsabilidade é sua. Ela também é do seu marido, mas uma vez que você entendeu primeiro, minha rainha, pague o preço. Aqui nós estamos falando da sua família, pague o preço. A sua família, depois de Cristo, é a coisa mais importante da sua vida. Nunca desista dela. Não desista daquilo que Deus colocou para você cuidar. É algo de Deus para você, minha rainha. Deus te abençoe.